Tô voltando aí, pessoal. Bíblia Sagrada. Tô com ela aqui, ó. Bíblia Sagrada. E voltando para a segunda parte do vídeo, falando sobre anticristo. Então teve épocas que se levantou o anticristo. Ou seja, teve época se levantou o tipo do anticristo. Não que fosse o anticristo principal, né? Onde o livro das Revelações, o livro de Apocalipse revela, né, sobre o anticristo, tá? E olha, eu falei que ia contar um sonho, um sonho que eu tive, mas não vou dizer que foi uma visão, um sonho, vou dizer que foi um sonho. Isso foi em meados de... Esse sonho aconteceu em meados de 97. Eu tinha acabado de casar, eu casei em 97 e eu estava na Assembleia de Deus, já morando aqui em São Paulo, né? Casei aqui em São Paulo, vim de Pernambuco para cá com 18 anos, casei na idade aproximadamente de 23 a 24 anos, me casei e ali naquele meado de 97 eu congregava na Assembleia de Deus, que é o Ministério de Belém, do Belém. Estava ali trabalhando, estava ali na obra, né, trabalhando, dava algumas aulas na escola dominical, dava aula, pregava, né, tinha sempre oportunidade para pregar ali na igreja, né? E aí tinha uma igreja próximo de casa, Deus e Amor, uma igreja Deus e Amor. E eu fui lá, né, visitar e observei que os crentes lá oravam muito, né, gostavam de orar. Eu também gostava de orar, ainda gosto de orar, né, mas eu sempre orava para poder me encher, pedir a Deus revestimento, virtude, poder, para pregar a sua palavra. E eu vi que eles oravam bastante ali. E eu comecei a frequentar ali, né? Ia na igreja Assembleia de Deus, mas eu ia lá sempre, né? E eu notei que havia uma falta de conhecimento por parte dos irmãos, tanto aqueles obreiros que pregavam, né? Os obreiros que pregavam, quanto os crentes. Eu vi que eles tinham uma certa falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Do conhecimento das escrituras. E eu senti desejo de congregar ali na intenção de ajudar aqueles crentes, né, no conhecimento da palavra, né, ensinar a palavra de Deus para eles, né. E fiquei com aquele pensamento, aquela vontade de ir para lá só para ajudar, né. E aí, o que aconteceu? Eu e a minha esposa não tínhamos filho ainda, né? Tinha acabado recentemente casado no ano de 97, 1997. E eu convidei ela, eu falei assim, vamos congregar na Deus e Amor. Eu percebo que os crentes lá têm uma certa falta de conhecimento, né? Vamos ajudá-los, vamos ajudá-los eles a obter mais conhecimento da palavra de Deus, porque eu vejo que lá eles falam outras coisas que não é a palavra, quer dizer, é a palavra, mas eles não ensinam, não explicam nada sobre a palavra de Deus. E eu tive esse desejo. Tá bom. Eu não sei em quantos dias me aconteceu o sonho, mas depois que eu estava já determinado a congregar lá, aí eu tive um sonho. Tive um sonho. Nesse sonho, parece um sonho simples, mas não é um sonho simples, não era um sonho simples. Hoje eu sei que não é, mas naquela época quando eu sonhei, eu fiquei um pouco apavorado, né? Mas não era um sonho tão simples assim. Eu sonhei, vou falar algumas coisinhas que eu me lembro, porque foi em 97 esse sonho, então já tem bastante tempo, né? Bastante anos. E eu não me lembro totalmente, mas eu vou frisar na parte mais importante que eu me lembro. Eu me lembro que eu tava num lugar, tipo uma mata, sabe? Uma mata. E
E no vale daquela mata havia um rio, uma represa, né? E eu via um som, eu via uma música sendo cantada entre as árvores, né, daquela mata, uma voz, e eu conseguia perceber aquela voz. A voz era uma das filhas do missionário Davi Miranda. Era uma das filhas dele que estava cantando. Agora eu não sei se era uma das filhas que se chama Leia ou a outra era... Tem uma Leia e tem uma outra, que eu esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela, eram duas que cantavam, né? Uma das duas estava cantando. E aí eu me virava, né? Olhando de longe, né? Eu observava de longe, e aí eu olhava para baixo, né? Para o vale. Tinha essa represa e a água da represa ela borbulhava, como se estivesse fervendo. A água estava como se estivesse fervendo. E lá estava um homem. Eu ainda, quando eu passei a congregar na Deus e Amor, não tinha congregado ainda, não estava na Deus e Amor ainda. Eu via muito falar o Davi Miranda, mas pelo rádio. Eu nunca vi ele pessoalmente, nunca tinha visto. Só escutava pelo rádio. Ele falando as curas e tudo mais. E aí, quando eu olhava, eu vi um homem lá dentro da água. Ele estava de sumô. Sumô é uma tanga, né? Uma tanga branca. E ele com a barriga pro lado de fora, era bem gordo, só que ele era branco, 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 cabelos branco e branco e gordo. E ele tava com uma sunga, né, que é uma tipo, parecia uma sunga de sumô, sabe aqueles japoneses que usam sumô para lutar? Então tava com tipo uma fralda, né, branca, dentro da água. E eu via uns homens com os porcos amarrados na madeira, na vara. A vara de um ombro para o outro e um porco amarrado com as suas pernas com o corpo para baixo. E ele vinha com aqueles porcos, com aquele porco amarrado, era vários homens com os porcos amarrados, com as pernas amarradas para cima e o corpo para baixo. E ele deitava naquela água. E eu via que o Davi Miranda estava com um facão enorme, o facão chega reluzia e parecia estar bem amolado. E ele passava no pelo do porco, raspava aí, a pele do porco ficava alvinha, clarinha, branquinha. E ia fazendo sucessivamente, fazendo isso com aqueles porcos. E botava na água, a água fervia e puxava e saía limpando e tirando para fora e limpando a pele daqueles porcos, e os porcos ficavam branquinhos, alvinho. Aí, de repente, eu saio daquele sonho. Interessante que, deixa eu frisar bem, aquele homem bem forte, gordo, era o Davi Miranda, né? Só que eu não conhecia, nunca tinha visto o Davi Miranda. Eu só vim conhecer depois, quando eu vi ele, aí eu lembrei do sonho que era ele que estava lá na água. Era ele que estava na água. Eu sonhei primeiro, depois não tinha visto ele ainda. Depois que eu vi pessoalmente o Davi Miranda, aí vi que ele coincidia com aquele que estava na água no sonho. Tudo bem, aí dali, naquele sonho, eu saí dali daquele sonho. Eu agora estava onde? Eu estava numa casa, dentro de uma casa, com colunas, aquela casa. E um homem que parecia ser evangélico, né? Parecia ser da igreja. Eu falava para ele assim, olha, eu quero participar, eu quero congregar com vocês, eu quero estar aqui com vocês, congregar. Aí ele falou assim, mas você está preparado? Eu falei, tô preparado. Aí ele falou, mas você pode comer carne de porco? Falou pra mim, você pode comer carne de porco? Aí eu parei, olhei, fiquei pensando. Aí eu lembrei de uma palavra, no sonho, eu lembrei de uma palavra que está escrito, que Paulo escreveu, dizendo que tudo Deus purificou. Nós podemos comer de tudo podemos comer, porque tudo Deus purificou. Só não podemos comer sangue. Aí eu peguei e citei essa palavra para aquela pessoa. Eu falei assim, olha, tá escrito assim, né? Então eu posso comer. Eu falei, eu posso comer sim. Posso comer carne de porco? Pode? Pode. Aí tá bom, naquele mesmo sonho, de repente eu me deparava sozinho ali. E de repente um ser muito alto, muito grande, né? Ele era da altura de ele era mais alto do que um poste, sabe? Ele era muito mais alto que ele dava 2 postes um em cima do outro. Era gigante, era grande, né? Só que quando eu olhava para ele de baixo para cima, quando eu olhava, eu via aquela cabeça, né? Uma cabeça enorme, só que a cabeça era uma cabeça de monstro. Não dava para identificar que monstro que era, eu nunca tinha visto.
Nunca tinha visto. E ele tinha um grande chifre na cabeça. Um chifre tipo um unicórnio, sabe? Já vou falar do unicórnio, né? Essa mitologia de um cavalo que tem um chifre bem grande no meio da testa. Só que ele não era um cavalo, ele era uma cabeça de monstro mesmo. E tinha um chifre enorme na cabeça. Só que o corpo dele era humano, era corpo de pessoas. Tinha braços, tinha perna, tinha tudo. Só a cabeça que era de monstro. E ele vinha com a mão para me pegar. Estendia a mão. Quando ele me via, eu tentava me esconder pelos pilares, né, daquele lugar que eu estava, tentando me esconder, mas ele me via. E ele vinha com a mão para me pegar. E eu corria de um pilar para o outro, e ele tentando me pegar, e eu fugindo. Chegou uma hora que não deu mais. Ele me segurou na mão. Quando ele me segurou na mão, ele me levantou na mão dele. E eu pensei na minha cabeça, ele vai me esmagar agora. Ele vai me esmagar. O sangue vai escorrer pela mão dele, porque ele vai me esmagar. A mão é gigante. Ele levantou até a altura da sua cara, do seu rosto. Foi quando eu vi que era um monstro e tinha um chifre na cabeça. E agora ele começava a me apertar mesmo, me apertar, me espremer. Quando ele estava me espremendo, eu falei, pronto, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu me acordei. Me acordei apavorado, gente, apavorado. Que sonho horrível. Naquele dia eu senti um pavor tão grande. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que sonho esquisito é esse? Esse sonho eu não falei pra ninguém. Eu não falei pra minha esposa, né? Que era casado com ela, tudo, né? Tinha acabado de casar, né? No ano de 97. Olha, nós estamos hoje em 2026, tá? Nós estamos em 2026. Eu tô falando esse sonho, tô falando em vídeo esse sonho, a primeira vez. Já falei depois de muitos anos eu falei pra minha esposa, expliquei pra ela. Mas naquele dia, quando eu sonhei o sonho, eu não entendi absolutamente nada. Nada, nem imaginava nada, nada, nada. Na minha cabeça, eu estava alegre até, porque eu ia congregar na Deus e Amor. Tinha uns irmãos lá que eu fiz amizade, né? Era das lideranças, né? Então eu me sentia que eu ia ter oportunidade, que eles iam franquear a oportunidade para me pregar, não é? Para me pregar a palavra, por ter conhecimento, e eles também me convidaram. E, gente, eu sonhei aquele sonho e eu não imaginava. Aquele sonho foi, olha, gente, foi um sonho bem assim, bem estranho, sabe? Muito estranho aquele sonho lá, mas eu não consegui entender o significado do sonho. Não consegui entender naqueles dias. E aí eu fui até a Deus e Amor, né? Conversei com os líderes, com a liderança, tudo, né? Conversei com eles, tudo. Posso congregar com vocês? Pode, tal. Me traz os documentos. Aí comecei a levar os documentos para eles, documento de casamento, RG, tudo, porque eles iam fazer a documentação e me colocar como membro daquela igreja. Como membro daquela igreja, eu levei toda a documentação para eles, tudinho, mas eles fizeram a carteirinha, fizeram isso, fizeram aquilo. Nessa igreja tinha um regulamento interno deles lá, né, tal. Eu me encaixava certinho nos regulamentos deles e tal. E passei a congregar com eles. Gente, foi luta para eu pregar nessa igreja. Aí quando foi um dia, eu já lá com ele, eu falei assim, rapaz, eu quero pregar, rapaz. Não tem como pregar? Aí ele falou assim, não, sim, Zé, você vai pregar sim. Só que tem umas fases que você tem que passar. Eu falei, fase, né? Que fase? A fase é assim. No primeiro culto você faz a parte 1. A parte 1 que é pedir ofertas. Eu falei pra ele, ó, pedir oferta eu não sei pedir oferta, eu não sei como pedir oferta não. A minha parte que eu quero fazer é pregar. Eu só sei pregar, não sei pedir oferta. Mas tem que passar por essa fase, você aprende, não sei o que, tal. Passa os envelopes, tem a fase dos envelopes, passa o envelope. Depois tem a outra fase lá, e tinha várias fases, até chegar no momento de pregar. Moço. Essa luta, quando começou, sabe quanto tempo eu demorei para pregar e não preguei, não consegui pregar? 1 ano. 1 ano pelejando para pregar nessa igreja, eu não conseguia pregar. Eles não permitiam que eu pregasse. Não permitia. Tinha que fazer uma coisa. A última fase eu me lembro que eu tinha que tomar ceia. A primeira ceia. Isso dentro dos meados lá, né? Tinha que tomar a primeira ceia para me pregar. Aí eu fui e tomei a ceia. Cheguei nele e falei, tomei a ceia. Tomei a ceia. Posso pregar? Não.
Aí tinha que tomar outra ceia. Só que nessa ceia, para mim ceiar, eu tinha que ser dizimista. Eu tinha que dar o dízimo. Eu tinha que ter a carteirinha e dizimar. E na época, eu tenho até vergonha de falar, né? Mas na época eu estava desempregado. Não tinha como dizimar. Não tinha como eu dar o dízimo. Mas mesmo assim, eu conversei com o irmão falou, não, pode cear, irmão, pode cear, mas irmão, não pode dar o dízimo, tudo bem e tal, não sei o que. Deu essa quebrada para mim. Mas até parece que até para tomar a ceia, tinha que dar o dízimo para você poder ceiar. Tinha que estar em dias com o dízimo. Cruel, cruel, isso é cruel. Mas irmão, eu sei que eu fiquei um ano nessa denominação. Não é nem na Assembleia de Deus eu pregava. Eu tinha oportunidade para pregar, né? Sempre estava pregando. E desejando ser pastor lá, né? Desejando ser pastor. Cheguei nesse ministério, nesse não, né? Em outro ministério, porque nesse ministério da Assembleia de Deus do Belém, eu não consegui. O máximo que eu consegui ser lá foi cooperador. Nem diácono, nem presbítero, nem pastor. Eu tinha esse anseio, eu tinha esse desejo, né? Pois os pastores diziam que para eu ser um pastor da Assembleia de Deus eu tinha que estar casado, tinha que casar. Pronto, eu já era casado, né? Mas não tive a oportunidade de ser pastor na Assembleia de Deus. Mas eu fui para uma outra denominação em busca de ser consagrado. Em busca de ser consagrado, fui consagrado. Aí o pastor perguntou se eu queria ser pastor ou se eu queria ser evangelista. Como eu pregava, né? Mas pregava assim evangelisticamente, né? Então eu disse, não, evangelista. Não, pastor não. Não quero pastorear, eu quero ser evangelista, eu quero ser consagrado evangelista. Aí esse pastor me consagrou evangelista, mas se eu quiser ser pastor, teria sido. Isso tudo, entenda aí. Aí tudo bem, mas foi muitos anos depois que eu saí da Assembleia de Deus, do Ministério de Belém, fui para essa outra denominação e foi lá que eu fui reconhecido lá, segundo eles lá, né? E me consagraram a evangelista. E tive outras oportunidades para ser consagrado a pastor, mas eu já parei, já não quis mais. Mas tudo bem, mas tudo bem. O que acontece? Olha só, depois de anos, o Espírito Santo começou a me lembrar desse sonho. E eu comecei a refletir nesse sonho. E aí o Espírito Santo começou a interpretar o sonho. Porque eu não entendi nada naquele sonho. Eu não entendi nada. Não sabia a gravidade. Eu não sabia da gravidade. Não sabia. Só depois de anos. Não sei quantos anos se passou. Não sei se 5, 6, 7 anos, 10 anos. Eu não me lembro. Sei que recentemente eu vim entender, depois de alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu comecei a entender a interpretação, o Senhor começou a interpretar. O sonho, tá claro, naquele dia eu nem sabia que era Deus e Amor, que eu achava que a Deus e Amor era uma igreja santa, a igreja que vai morar no céu, a igreja que Deus escolheu, tanto a Assembleia como a Deus e Amor, na minha cabeça. Então jamais eu imaginaria que a Deus e Amor, gente, era uma besta. Era não, é uma besta. Uma besta. É anticristo. Eu não sabia. Gente, você sabia? Desculpa se alguém assistir esse vídeo e faz parte dessa denominação Deus e Amor. Eu vou alertar vocês. Aquela cabeça é o anticristo. A cabeça Deus e Amor é o anticristo. Eu vou explicar para vocês no sonho. Você viu os porcos sendo lavados? Eram as pessoas que eram batizadas nas águas. Pessoas que não tinham transformação. Ou que as pessoas aceitavam a doutrina deles, mas não eram servos do Senhor. Eram porcos. E qual é a tendência do porco? A tendência do porco é a lama. Você pode lavar, pode limpar. Se você soltar o porco, ele vai direto para lama. Ele vai procurar lama para se espojar. Então se suja novamente. Olha só o sentido. E aquele homem que estava fazendo aquilo era o Davi Miranda. Era o missionário Davi Miranda quando ele era vivo ainda, né? Ele era vivo. Gente, que coisa terrível. Eu vou dar uma pausinha aqui, espera um pouquinho. Tá passando a chefe. Oh! Tá passando a chefe. Ela passou agora aqui. A chefe, né? Então, pessoal, eu tô em serviço, sabe? Eu tô trabalhando aqui, eu tô em serviço. Sou motorista aqui de uma empresa aqui. Então, tô em serviço, por isso que a chefe passou aqui.
Então, gente, deixa eu vos falar. Deus é amor. Aí, naquele sonho, né, a filha dele estava cantando, já dizendo que era Deus é amor. E eu não sabia que eu estava indo para lá. Só depois que o Senhor me revelou, só depois que o Senhor me mostrou. Olha só, depois de muitos anos o Senhor fez eu entender. Aí, Deus é amor, né? Tudo bem. Era Davi Miranda, lavando, batizando aquelas pessoas que eram porcos, e o espírito de porcos, né? Então, aí depois aquela parte que se eu poderia comer carne de porco, né? Aquilo ali seria o dogmas, a doutrina deles, né? O RI deles, chama-se RI, se eu poderia aceitar aquele RI, se eu poderia entrar. E poderia entrar nessa parte de arrecadar dinheiro, ou seja, pedir dinheiro ao povo, ao público, né? E acabei nem entrando por esse caminho, né? Acabei resistindo. Se eu quisesse realmente fazer parte dele, eu teria que entrar por essa parte do dinheiro. Mas eu não quis essa parte, né? Então, o que acontece? E sim, e aquele monstro, olha a interpretação, aquele monstro, aquele ser gigante, e me pegava nas mãos, era a própria igreja, o próprio ministério. Ou seja, você viu que eu tive dificuldade para pregar lá, que eu acabei de falando? Né? Tive muita dificuldade, não preguei, fiquei um ano lá dentro e eles não me deram oportunidade para pregar. Eles queriam que eu arrecadasse dinheiro, passasse envelope, mas não pregar, gente. Eles não queriam que eu pregasse. A cabeça, que era a cabeça de monstro de chifre, olha só, é o poder que ela tem, a autoridade que ela tem. Ela viu que o corpo era grande? Quer dizer, a igreja cresceu no Brasil, quase em todo o Brasil, essa igreja Deus é Amor. E ainda fora do Brasil, em outros países, aquele chifre significa autoridade, ou seja, poder. Poder, ela cresceu e ficou poderosa, e ficou mesmo. Observe, se você assistir vídeo dela por aí, você vai ver que ela foi uma igreja poderosa. A cabeça, o ministério, todo aquele ministério Deus é Amor, todo aquele povo que faz a cúpula, né, da diretoria, né, são os pastores e missionários e tudo mais, aquele povo todo que estão ali trabalhando em cima daquilo, é a cabeça. E a cabeça tinha um chifre, ou seja, era monstro, significa que é uma besta. Uma besta, sabe a besta que está aqui escrita em Apocalipse? É uma besta, é um falso profeta. Essa cabeça é um falso profeta, o ministério é falso profeta. Por que corpo humano? Porque havia muitas pessoas ali que não tinham conhecimento, ou não têm o conhecimento, não consegue se desvencilhar, se afastar, não consegue sair. São pessoas humanas, são pessoas normais, são pessoas que estão buscando a verdade, que querem a verdade, acredita que a verdade, está enganado, eles estão ali. Por isso que aquele corpo era um corpo humano, mas a cabeça não era, a cabeça era de monstro. Deus é amor. Se você congrega nela, escute o que Deus está falando. Tem aqui escrito aqui em Apocalipse, você já deve ter lido, que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, observa isso, olha a palavra. A igreja, quer dizer, há muita gente na igreja que não tem ouvido. É só para os que têm ouvido. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, gente, já revelei que essa igreja é uma igreja que trabalha para o anticristo. Deus é amor. Me desculpa falar o nome, gente. Eu sei que é duro, eu sei que é terrível. Isso pode... Olha, que Deus tenha misericórdia de mim e me guarde. Que o Senhor me guarde. Mas essa igreja é a igreja do anticristo. Eles estão trabalhando para o anticristo, ou seja, estão preparando os seus fiéis para entregar nas mãos do anticristo. Mas quero dizer a vocês que não é só eles, não é só eles.
Não é só eles, há outras denominações e são denominações poderosas. Quando eu falo poderosas, são chifres enormes. Eles estão trabalhando para entregar vocês na mão do anticristo, gente. Ore a Deus, gente. Peça a Deus visão, revelação. Abrir os vossos olhos para que vocês vejam, enxergue. Porque não é só ela, não. Não é só ela, não. A Assembleia de Deus. Olha, são muitas. Olha, a Universal, a Igreja do Valdomiro Santiago, a Igreja do R.R. Soares, a Igreja do Agenor Duque, essas igrejas que estão na mídia, são essas que estão bem evidentes na mídia, fora as pequenininhas. Tem muitas denominações pequenas, Assembleia, são muitas, estão trabalhando para o anticristo. Como que eu sei disso? Por revelação da palavra de Deus. Eu vou dar um sinalzinho aqui, um sinal simples, um sinal para você saber que elas trabalham para o anticristo. Toda a igreja, ou seja, todo o seu corpo ou a sua cabeça, que é o ministério que está liderando ali, se ele te pedir dinheiro, alegando que é oferta, que é dízimo e que é para a obra de Deus, fuja dali. Não serve ao Senhor. Não pertence a Deus, não pertence ao Senhor. É o seu cabeça, é a sua igreja, não é a igreja de Cristo, é a igreja dele. Elas estão trabalhando para o anticristo. Muitos ali estão enganados de fato, mas outros estão cientes do que está acontecendo. E eles querem alimentar aquele corpo, quer alimentar, na verdade, alimentar aquela cabeça. Porque através do dinheiro eles se fortalecem, ficam fortes, cresce pelo dinheiro. Então é isso que eles querem. E observe que eles são todos egoístas, porque o dinheiro que eles pegam não é para reverter aos pobres, é para reverter a eles mesmos, tá? São egoístas, cujo ventre é o seu Deus. Desperta, você que está dormindo, Jesus te esclarecerá. Jesus te esclarecerá. Se tens ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra que eu li aqui? Amados ou filhinhos, não deis crédito a qualquer espírito. Quando fala espírito, fala destas pessoas que estão pregando, ensinando, mas o foco deles não é levar você a Cristo. O foco deles é dinheiro, é ficar mais rico, mais poderoso, tá? Gente, acorda, gente. Para com isso. Para de alimentar essa cabeça, para de dar dinheiro para eles, porque eles vão, no final, eles vão pegar vocês e vão entregar na mão do anticristo. Eu me lembro que um certo homem, acho que é o Manuel Ferreira, Manuel Ferreira não, é Samuel Ferreira, filho do Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira. Eu vi um vídeo em que o prefeito da cidade de São Paulo, acho que é Arthur Nunes, né? Teve lá na igreja dele, porque não é a igreja de Cristo não, tá? Não é a igreja de Cristo não, a igreja dele, teve lá e ele entregou a igreja nas mãos de... Ele disse, essa igreja, disse para o prefeito da cidade, essa igreja é sua. Olha o que ele falou, na cara dura, essa igreja é sua. Disse que a igreja dele era de Ricardo Nunes, que é o prefeito. Ele falou isso, gente, ele falou isso abertamente. Você me pergunta se ele é um falso profeta? Ele é um falso profeta, também é um anticristo. Estão preparando vocês para entregar na mão do anticristo. Por que entregar na mão? Porque vocês, se não acordar, vocês vão receber a marca, o número, o nome da besta na fronte ou na mão direita. Desperta. Sabe por que eu não estou lá? Porque eles me expulsaram de lá. Tá vendo isso que eu estou falando para vocês? Você está vendo isso que eu estou pregando aqui, falando para vocês? Vocês estão vendo? Eu posso pregar isso lá no meio deles? Eu posso virar para eles e dizer que ele é um anticristo? Eles vão fazer o que comigo?
O que é que você acha que eles vão fazer comigo? Isso que eu estou falando aqui é uma responsabilidade muito grande, gente, mas foi o Senhor que me revelou. Deus mostrou pela sua palavra, pela santa palavra do Senhor. Porque eu orei também a Deus, porque eu estava sofrendo demais por conta disso. Gente, vamos despertar, porque Jesus está voltando. O Senhor me mostrou algo também. Eu não sei, eu não vou afirmar que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, seja ele o anticristo. Ele está fazendo o papel do anticristo, ele é um tipo do anticristo, ele é um tipo. Mas não sei se ele será o anticristo. Primeiro porque ele está numa nação poderosa, a nação mais poderosa da terra. Ele está com poder bélico, tudo a seu favor, tudo a seu favor. E observe as atitudes dele, arrogância, porque diz que esse anticristo ele dirá blasfêmia, falar em arrogância contra Deus e o tabernáculo. E o que é que ele está fazendo? Ele pode ser um anticristo, mesmo com aquela idade, velho, mas ele pode ser um anticristo. Ele pode, não estou afirmando, ele pode, porque assim como Bolsonaro foi o anticristo, um tipo do anticristo, ele foi um tipo do anticristo, mas ele não prevaleceu, porque Deus, como eu disse, Deus é bondoso, é misericordioso com o Brasil. Deus é misericordioso com o Brasil. Teve misericórdia e derrubou ele. Eu tenho um sonho para falar. Eu tenho um sonho para falar acerca desse homem chamado Bolsonaro. O Senhor me revelou. Mas isso fica para um outro vídeo. Eu gostaria de falar isso agora, mas vai ficar para outro vídeo. Para um outro vídeo eu vou falar o sonho que o Senhor me deu acerca de Bolsonaro. Tá? Porque nessa época eu estava orando, eu estava angustiado pela maldade que ele estava fazendo aos pobres, gente. Gente morrendo e eu preocupado, meu Deus. E o Senhor teve compaixão e me consolou o coração, me dando essa revelação. E assim como o Senhor me revelou, aconteceu. Eu vou falar depois para você esse sonho, porque Deus mostra em forma de símbolo também. Ele pode falar direto também, se ele quiser, mas geralmente Deus fala através de figuras e símbolos. Amém? Deus abençoe. Entenda, Trump pode ser o anticristo, ou pode ser um outro sucessor, mas ele é um tipo do anticristo. Observe o que ele está fazendo na nação dele. Observe, porque o anticristo, ou seja, a besta, é um ser, é um animal incontrolável, insensível, não tem sensibilidade por nada, nem por mulher, nem terá respeito à mulher, segundo diz o livro das Revelações, o livro de Apocalipse, tá? Eu estou dando nome até, nome aos bois. Gente, anticristo, gente, tá cheio de anticristo nas igrejas grandes, nas igrejas poderosas, onde pessoas seguem ele. Por que os crentes estão lá? Por que Deus está permitindo isso? Sabe por quê? Porque Deus conhece os seus. Deus conhece os seus. Existe a igreja do anticristo. Ela está aí. Está diante dos nossos olhos. Você já viu as denominações agora? Estão fazendo parede preta. Faz uns trabalhos lá, as paredes são pretas. Saia disso, porque este homem também serve ao anticristo, que diz ser pastor. Pessoas dizendo que são bispos, pessoas dizendo que são apóstolos, são mentira. Não creia, não creiais a esse espírito mente, é o espírito do erro, é o espírito do anticristo. Eu queria falar uma coisa aqui, mas isso eu não posso falar, porque eu convivo junto com essa pessoa. Eu não posso falar, eu ia falar algo aqui, mas não posso falar. Que Deus tenha misericórdia dela, que Deus tenha compaixão dela. Gente, abramos nossos olhos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração agora, abençoando você, para que Deus abra os seus olhos. Em nome de Jesus, peço-te, ó Deus Todo-Poderoso, Deus que fez os céus e fez a terra e tudo que neles há, em nome de Jesus, abre os olhos dele, Senhor, assim como abriste os olhos daquele moço de Eliseu, quando ele estava apavorado porque o exército da Síria o cercou. Então Deus ouviu o seu servo o profeta Eliseu e abriu os olhos do moço, e o moço viu um grande exército de fogo à sua volta. Que Deus tenha misericórdia. A minha chave está passando aí. Gente, Jesus está voltando, gente.
Jesus está voltando, gente, acorda. Jesus está prestes a voltar. Num abrir e fechar de olhos, ele levará. Diz as escrituras que a trombeta tocará com alarido de anjo, alarido de anjo, alarido de arcanjo. E o Senhor arrebatará a sua igreja, tomará da terra os seus. Desperta, porque Jesus está voltando. Jesus está prestes a voltar. A qualquer momento, Jesus vai voltar. Eu queria também falar algo que o Senhor me revelou. Isso eu não posso falar. Não posso falar, porque é terrível. Isso eu não posso falar para vocês. Isso eu não posso. Eu já falei para pessoas próximas de mim, mas essa pessoa até já esqueceu. Graças a Deus, porque é terrível. Eu não posso falar isso. Isso eu acho que eu vou levar comigo. Creio eu que Deus revelou para mim mesmo e eu tenho que guardar, porque eu temo falar, eu temo, gente. Eu só vou falar se realmente o Senhor me disser mesmo. Eu falo, gente, eu falo, mas eu não quero falar, viu? Eu quero dizer a vocês que os servos do Senhor, os que o Senhor escolheu, eles não serão pegos de surpresa, eles não serão confundidos na vinda do Senhor, porque eles sabem. Lembra, eu vou citar algo aqui. Lembra de Elias, quando ele foi arrebatado para o céu, vivo? Ele não morreu. Ele teve medo da morte, mas não morreu. Mas o Senhor revelou a ele que ele ia ser arrebatado, e revelou aos profetas que estavam junto com ele. Os profetas chegavam até ele e diziam assim: sabe que teu Senhor há de te levar por cima de sobre a tua cabeça? Falou para Eliseu, Elias foi arrebatado, falou para Eliseu, e Eliseu falou para os discípulos: fica calado, porque eu sei. Deus revelou a Elias e revelou também a Eliseu que o seu senhor, Elias, era senhor de Eliseu, era um aluno de Eliseu, era um discípulo de Eliseu. Elias era o mestre de Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. E Deus revelou a Eliseu que Elias seria arrebatado, seria levado para o céu. Por isso que eu quero dizer com isso que Deus vai mostrar aos seus servos, eles não serão confundidos, que eles serão arrebatados. Fique sabendo disso, viu? Fique sabendo disso. Entendeu? Entendeu? Não sei se entendeu. Não sei se entendeu. Se tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. Gente, é sério. Eu já tem 37 minutos que eu estou nesse vídeo. Gente, acorda. Acorda em nome de Jesus. Vou continuar a oração, que a minha chefe já passou. Vou continuar a oração. Vou orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus, abençoa Jesus. Abençoa. Eu falo Deus e falo Jesus, pois Deus é Jesus. Jesus é Deus. Tá? Mas eu peço ao Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, que enviou Jesus Cristo para a nossa salvação, que o Senhor Jesus conceda a sua graça, com a permissão de Deus, dê a sua graça a nossas vidas e abra nossos olhos para que possamos ver a verdade. Liberte, sai dela enquanto pode sair. Sai, povo meu, sai dela, povo meu, sai dela. É a mãe das meretrizes. Ela é a mãe das meretrizes. Sai dela. Jesus quer vos libertar. Jesus quer clarear seu entendimento para que você veja, em nome de Jesus. Amém. Amém.